Bom dia, pessoal. Quero agradecer muito todo mundo que está aqui participando com a gente. É um momento bem importante, né, porque nós fazemos parte do Rede Juve, né, que é a Rede de Estudos sobre o Desenvolvimento da Infância, Adolescência e Juventude. E dentro desse grupo, então, a gente tem, como a Jana disse, as atividades que a gente desenvolve nas oficinas com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no CASE, né? Anteriormente à pandemia, a gente tinha um outro formato de oficinas que a gente também vai trazer um pouco aqui para vocês, e daí também a gente vai explicar como que a gente está conseguindo fazer agora, assim, para pensar exatamente no que a gente se propõe nas oficinas, que é continuar esse vínculo com os adolescentes, para que a gente possa pensar numa socioeducação que a gente acredita, né? Então, o meu nome é Sara, né? Eu faço parte do grupo já há um tempo. E, bom, eu vou deixar, vamos se apresentando e depois a gente retorna. E, gente, como a Jana disse, também é uma roda de conversa, então fiquem bem à vontade a qualquer momento para discutir junto com a gente, para pensar, né, porque é um espaço mesmo para a gente construir e pensar junto, assim, né, sobre essas atividades. Meu nome é Luana, eu estou no 10º semestre de Psicologia, também faço parte da Rede Juve lá desde o início, quando começamos o grupo, mas eu comecei a fazer parte das oficinas lá no CASE mesmo no ano passado. Bom dia a todos e a todas, eu me chamo Renata, sou estudante do 10º semestre de Psicologia aqui na UFSM, e também integro, né, o Rede Juve, o grupo Rede Juve, e faço parte das oficinas desde 2018. Espero que esse possa ser um espaço para a gente pensar junto, para a gente compartilhar e que tenhamos todos e todas uma boa manhã. Bom dia, então, a todas e todos. Meu nome é Juliana, eu sou mestranda do 2º ano do programa da pós-graduação em Psicologia da Federal de Santa Maria. Entrei nas oficinas do CASE desde o início do ano passado e sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Eu acho que é importante a gente falar também que, às vezes, as pessoas não se sentem tão à vontade assim ou tão confortáveis para interagir pelo microfone ou com a câmera. Então, agora, no momento da atividade, a gente tem o chat. Então, qualquer coisa, eu acho que vocês também podem se comunicar por ali, que a gente vai ficar sempre atento e a gente vai tentar fazer o máximo da interação aqui durante esse momento. Então, boa atividade para todos. Acho que a Kate saiu da sala, né, gente? Mas quando ela retornar, eu acho que ela vai pode se apresentar também. Tem o André também, que é nosso colega, que desenvolve as atividades com a gente, mas não pode estar presente nesse momento, assim, a gente está representando também ele. Eu acho que eu vou, enquanto a gente vai esperando a Kate voltar, a gente vai conversando um pouco, então, gente. As nossas oficinas, então, né, desenvolvida com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa da internação, né, ela já é pensada e desenvolvida há um tempo, como a gente trouxe para vocês, assim, né, então essas atividades, né, que a gente desenvolve de forma coletiva, né, então tanto enquanto grupo, quanto enquanto instituição, assim, então a gente pensa as nossas atividades são desenvolvidas dentro da escola, né, Humberto de Campos, que é dentro do centro socioeducativo, então a gente também pensa junto com os professores, né, onde na escola também a gente tem um espaço muito rico e muito importante. Acho que é bom a gente falar isso, né, que a escola também possibilita que a gente tenha um espaço, né, e uma autonomia que seja possível que a gente possa ficar à vontade para pensar e construir junto, né, e pensar nesses processos socioeducativos que são muito importantes, né, porque a socioeducação ela vai prezar por esse entendimento, né, pedagógico de um cuidado com esse adolescente, pensando num projeto futuro de vida, né. Então as nossas atividades, aqui está a escola, né,
A gente construiu, algumas imagens para passar para vocês, e a gente trouxe várias fotos, assim, das oficinas, né? Então, enquanto a gente vai passando, a gente vai relatando um pouco que oficina era, em que momento que aconteceu, né? Pontos, assim, importantes para que a gente possa discutir, né? Então, as nossas oficinas, elas eram desenvolvidas anteriormente à pandemia, todas as sextas-feiras, manhã e tarde, dentro da escola, né? Em duas turmas, então a gente tinha 4 turmas por sexta-feira, né? As nossas, eu acho que também a principal ideia dessas oficinas, né, como eu trouxe para vocês, é que ela é desenvolvida de forma coletiva, né, pensando exatamente na participação democrática. Então a gente vai desenvolver essas atividades pensando em conjunto com os adolescentes, né, pensando nos desejos desses adolescentes, né, pensando na melhor possibilidade de formar vínculo, né, para que a gente possa ter um espaço, né, como a gente sempre faz, um espaço de confiança, né, um espaço possível para que a gente possa desenvolver essas atividades. Aqui a gente tem uma das oficinas, eu não sei se as gurias querem trazer alguma questão sobre a foto ou não. Posso continuar ou não? Não, acho que é importante falar, assim, que essa construção que a gente faz dentro de cada oficina, o objetivo não é uma produção específica, criar um material, criar coisas muito específicas. A gente chega com ideias e discussões conforme vão surgindo temáticas de interesse deles nos diversos encontros que a gente tem. E quando a gente vê que é algo que parece relevante, que é algo que se repete muitas vezes, que são assuntos que são retomados com muita frequência, é a partir disso que a gente pensa em propor algo, e não necessariamente é uma atividade muito bem estruturada, né, muito organizada, com um roteirinho que vai com início, meio e fim, são construções totalmente coletivas, e isso que é o mais interessante da gente pensar dentro do processo socioeducativo, que é essa inclusão dos sujeitos, né, e tentar potencializar ao máximo essa sensação de que eles fazem parte daquilo ali, que eles têm alguma autonomia para decidir se querem ou não realizar alguma atividade, e mais do que isso, né, que eles consigam se colocar diante daquela discussão, diante daquela construção de um cartaz, de uma maneira muito, muito pessoal. Então, muitas vezes, são os cartazes, por exemplo, como tem nessa foto, nem sempre eles vão ter um texto fechadinho, uma ideia muito construída, mas são coisas que vêm deles, que partem deles e que para eles fazem muito sentido. E para nós isso é muito mais importante do que construir algo, produzir algo que na nossa cabeça seria muito bem organizado, muito bem estruturado. Também acho legal falar um pouco nessa questão bem importante. Pode falar. É importante também que a gente sempre é um dos combinados, né, da nossa oficina. Quando a gente começa, né, as oficinas, a gente sempre tenta conversar com os guris de uma forma muito aberta, né, e também colocando para eles que eles podem até mesmo dizer, bom, não gostei dessa oficina, né, e não é algo que vá nos deixar tristes, ou enfim, a gente sempre tenta construir com eles que é um espaço, né, pensado com aberto. Assim. Sempre levando em conta essa questão também do adolescente, o desejo dele estar ali na oficina, né? Porque as nossas oficinas, elas não são pensadas num caráter de obrigatoriedade, assim. Tem dias, às vezes, que se ele não tá se sentindo muito legal para participar da oficina, às vezes ele não quer falar ou não quer mesmo participar, a gente sempre deixa bem nítido, assim, que eles podem se retirar da oficina no momento que eles quiserem, que eles não vão... a gente não vai ficar triste com eles não vão perder
nada, assim, com a gente e deixar isso sempre bem explícito, assim, para eles, que eles só fazem parte da oficina no momento que eles quiserem realmente estar na oficina conosco e construir esse espaço de forma totalmente conjunta, assim, com a gente. Então, tem muito essa importância de deixar isso bem explícito, assim, em todas as oficinas, né? Importante isso que a Luana trouxe para a gente também, como as atividades são pensadas em conjunto com os adolescentes, né, de uma cesta para outra cesta, então a gente conversa ao máximo e deixa muito aberta essa possibilidade de que, olha, vamos pensar, né, quais são as implicações aqui, né, quais são os desejos e com o que a gente pode trabalhar, né, e é o que a gente sempre, como as gurias disseram, a gente deixa isso, é muito conversado. Então, olha, tem algumas, a gente está dentro de uma instituição, então tem algumas coisas que a gente não, infelizmente, não vai conseguir trabalhar, e tem outras que sim, que a gente vai conseguir. Então, a gente tenta achar uma possibilidade para construir, né, esse momento. Às vezes, dentro de uma oficina, acontece isso, né, a gente traz atividades que os adolescentes, né, apresentaram como significativas e importantes para eles, e no dia, olha, não estou muito bem hoje, não quero fazer essa atividade, então a gente propõe uma outra atividade, ou mesmo uma participação, porque não precisa estar ali escrevendo, ou pintando, ou conversando para estar participando, né? A gente faz com que o grupo, ele de alguma forma, todos estejam participando, a gente coloca aquele sujeito também que não está ali produzindo, mas sim, ele está participando de alguma forma, que ele está ali escutando, ele está ali interagindo com os colegas dele, né? E eu acho que uma questão também que para a gente é muito importante, a gente precisa ressaltar, é essa abertura que a gente também tem dentro da instituição, né, gente? Porque a gente sabe que é difícil, assim, né, a gente conseguir, às vezes, construir alguns laços em alguns lugares, né, que a gente trabalha, assim, pensa junto, e eu acho que o caso, ele dá uma abertura para que a gente possa construir junto com os adolescentes, né, então a gente sempre tenta fazer esse diálogo com os outros profissionais, assim, né, sempre tenta integrar, né, fazer essa mediação, olha, a tal adolescente, por exemplo, os socioeducadores que trabalham ali bem próximos dos adolescentes, olha, hoje tal adolescente não está muito legal, hoje a gente percebeu alguma situação dentro da oficina, né, claro, né, gente, que assim, ó, a gente sempre constrói esse espaço, que é um espaço que a gente curte com os guris, que é um espaço de confiança, é um espaço onde tem um sigilo, que a gente, né, a gente sempre deixa isso muito bem pontuado para eles, né, mas que a gente também diz, olha, se em algum momento a gente conversar aqui, a gente perceber que não está conseguindo, né, trabalhar muito assim com os seus sentimentos, ou está chateado com alguma questão, e pode haver algum risco, a gente vai precisar informar, então, um técnico responsável, um profissional que trabalha ali mais próximo, né. Às vezes só um cuidado, e isso que é muito legal, gente, assim, da gente ter essa possibilidade de conversar com os outros profissionais, né, tanto com os socioeducadores, quanto com os técnicos, com todos com os professores, porque às vezes os socioeducadores vêm dizer para a gente, olha, percebi que hoje né, tal adolescente não está muito legal, quem sabe tenta descobrir o que está acontecendo com ele, né, então essa proposta, exatamente essa proposta de trabalho que a gente pensa, né, nesse cuidado com o adolescente, né, nesse trabalho de integração, assim, né, nesse processo em rede mesmo, né, porque a gente, enfim, vai sexta-feira trabalhar com os adolescentes, e claro, tem também todo o processo de construção das oficinas, então a gente sempre se encontra, pensa junto, discute, pensa em cada adolescente, né, porque embora o trabalho seja coletivo, mas é importante que a gente pense nesse adolescente nas suas particularidades, né, olha, tal adolescente se envolve mais dessa forma, tal adolescente se envolve mais de outra forma, né, então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente trabalha com muitos sujeitos, assim, né. E, não sei, gurias, vamos lá, o que mais? Não, acho que é importante ressaltar essa questão da percepção que a gente tem, da gente carregar junto, assim, o que os trabalhadores do local também têm a contribuir, porque, na verdade, ninguém trabalha sozinho, ninguém pode fazer uma intervenção sozinho, e eu estou falando da socioeducação, mas eu estou falando em qualquer outra política que a gente possa pensar, né? A ideia é sempre fazer essa construção, esse trabalho coletivo, multiprofissional, interdisciplinar,
justamente porque todo mundo tem algo a contribuir. Seja com a perspectiva que for, é assim que a gente consegue enxergar de uma forma mais integral cada história, né, cada situação, cada momento que o adolescente está vivenciando. Então, acho que a ênfase é essa, assim, é esse trabalho coletivo, que a gente consegue desenvolver com muita força dentro do nosso grupo, né, internamente, mas também que é muito importante a gente tentar sempre levar em consideração num contexto maior, assim, num contexto mais global, que não estamos sozinhos e que ninguém trabalha sozinho e consegue dar conta de tudo individualmente. Renata, eu acho que tu pode, acho que a Renata que está passando, era isso que eu ia dizer, vamos ir passando, porque a gente tem muitas fotos, assim, né, então a gente pode, foram momentos distintos, assim, das nossas oficinas, né. Volta aquela foto, Ju, da Qual é a Música, para a gente falar um pouquinho dessa oficina, que foi bem interessante, assim, foi um processo que aconteceu, né, muitas vezes, como a gente já colocou, né, o processo de construção da oficina, das atividades que a gente vai realizar com eles, é construído com eles. Então, essa oficina, ela foi construída através de daquele quadro do Domingão do Faustão, o Ding Dong, né? E até os guris acharam bem engraçado, assim, e lembraram. E então, esse foi uma oficina, assim, em que se exerceu bastante esse diálogo entre os adolescentes, né? Porque se estabelecia uma competitividade, né? Nessa atividade, eles, né? A competitividade de, é o grupo tal que vai falar agora, é o outro grupo. Então, eles conseguiram estabelecer um diálogo, construir as regras, né, de uma forma conjunta. Achei bem interessante também que, quando eles achavam que era injusto para um grupo, né, eles diziam, não, eu acho que a gente precisa rever essas regras. Então, sempre pontuando, né, que algumas coisas não estavam legais e se colocando nesse processo, assim. Eu acho que, só para complementar rapidinho, assim, não quero falar muito, mas é importante isso que a Renata falou, especificamente desse jogo, da criação de regras, mas isso é ampliado para o contexto geral das oficinas. O estabelecimento de como vai se dar a oficina, de como vai ser aquele momento, o que pode, o que não pode, isso é construído coletivamente, justamente porque, partindo dessa ideia, né, da socioeducação, para trabalhar a corresponsabilização, para pensar pedagogicamente como vai ser pensada a atitude, enfim, a gente também possibilita essa construção coletiva em relação a regras, o que pode e o que não pode acontecer dentro de uma oficina. E não é a gente que chega lá apenas largando já regras prontas, normas prontas, porque essa não é a ideia, né? Não é essa perspectiva da educação já de depositar algo que já está fechado e pronto, assim. Pelo contrário, a gente também aprende a pensar, ampliar os nossos horizontes, digamos assim, em relação a possibilidades de integração, a possibilidades de vinculação dentro daquele espaço que já é cheio de regras. Essa questão da... Pode falar, Essa questão da vinculação é um aspecto bem importante também, né? Que lembrei de contar a respeito dessa oficina, que numa das oficinas os adolescentes construíram as regras e no final eles comentaram que talvez isso não funcionasse em todos os grupos, porque naquele grupo funcionou, porque eles se sentiam vinculados uns aos outros e tendo estabelecido uma relação de respeito e de vínculo mesmo. E esse é um aspecto muito importante que a gente sempre tenta valorizar e que, ao mesmo tempo, é um aspecto muito desafiador do trabalho, porque a população da instituição é muito variável, né? Os adolescentes entram e saem com relativa frequência, né? E dentro da instituição a mobilidade deles também é variável, né? Porque eles, no momento, estão num local da instituição, no outro estão em outro, e por conta de todo o funcionamento da instituição, essa mobilidade dificulta muito que a gente consiga ter
uma continuidade no trabalho dos grupos. Então, como eu disse, é um aspecto fundamental, né, e nós, como somos da psicologia, a gente sabe que para o trabalho do psicólogo o estabelecimento do vínculo é indispensável, e ampliando um pouco mais, isso é porque isso é algo importante no nosso desenvolvimento, no estabelecimento de qualquer relação interpessoal, né. Então, acho que esse é um aspecto bem importante das oficinas, tanto porque é algo que a gente valoriza muito, quanto porque é algo muito desafiador nessa instituição. Então, acho que reproduz um pouco do que a gente faz, no sentido de que é difícil, é desafiador, mas também é uma fonte de aprendizagem inesgotável, do que a gente consegue aprender do ponto de vista de estar sempre criando alternativas para enfrentar todas essas situações. E eu vou, acho que, chamar a Kati para se apresentar, que ela conseguiu voltar, porque acho que ela está esperando esse momento. E também chamar qualquer pessoa que queira perguntar, conversar, saber um pouco mais, porque a gente pode ficar aqui falando interminavelmente, porque é uma atividade que é muito importante para nós e que a gente aprende muito, então a gente tem muito que falar, mas é bem importante que a gente fale de acordo com o que vocês gostariam de saber e também responda as questões que vocês têm, porque essa interação com vocês também é algo muito importante para a gente, né? Então vou passar para a Kati se apresentar. Ela aqui, qual é a chance da conexão cair bem na hora que a gente vai se apresentar, né? Exatamente na hora, acontece. Não era para mim. Mas meu nome é Catiúcia, eu estou no 10º semestre da psicologia agora. Agora vendo as oficinas, eu não estava participando ainda das oficinas na época que ainda não tinha pandemia. E então eu já cheguei nesse momento mais de tudo virtual e tudo mais. E isso. Renata? Oi. Não sei se você ia falar. Eu ia falar uma questão que agora eu lembrei, falando das questões das regras, enfim, dos nossos combinados, né, que a gente tem, que isso já se estabeleceu também, que quando chega um novo adolescente para participar das oficinas, às vezes nós, oficineiros, né, que a gente diz, não precisamos retomar isso, né? Isso é um processo que os próprios adolescentes vão conversando e se comunicando com aqueles novos integrantes. Então, acaba se tornando um processo mais natural, assim, sabe? De compartilhamento, de inserir o outro também, né, na oficina. Essa atividade, né, que está na foto foi a construção dos cartazes para uma atividade no Descubra. Acho que foi no ano de 2018, né, gurias, não lembro muito bem, mas foi muito interessante porque também aconteceu um processo de trocas, né, de trocas entre os adolescentes e as pessoas de fora da instituição, né? Então, nesses cartazes, eles escreveram algumas frases e no stand a gente levou, né, esses cartazes para o stand do Descubra e lá nós disponibilizamos para as pessoas que passassem, né, então, pelo stand, alguns papéis para eles escreverem frases, enfim, alguma mensagem para os guris, né? Então, essa atividade foi bem importante também, porque a gente conseguiu fazer essa ponte, assim, né, essa comunicação entre os guris e também as pessoas de fora da instituição. Dando uma continuidade disso que a Renata falou, por que foi importante, gente? Porque a gente conseguiu também, né, o que a gente perguntou, né, explicou primeiro para os guris como ia se dar essa nossa atividade, né, e o que eles gostariam de dizer para as pessoas, né, o que era a socioeducação, né. Então foi muito boa essa ideia, porque a gente pôde pensar junto o que é o processo socioeducativo com os adolescentes. E também, no dia que a gente apresentou esses cartazes, a gente pôde conversar também com várias pessoas, né, perguntando se sabiam o que era socioeducação, como que se dava esse projeto,
né? E daí a gente perguntou, né, o que tu gostaria de dizer para um adolescente que está cumprindo medidas socioeducativas, se tu pudesse falar com ele agora? Né? E depois a gente trouxe essas frases para os adolescentes, né? Então foi muito rico, assim, muito significativo, que a gente pôde pensar e conversar junto, assim, né? E, Eu não quero dar spoiler, mas prestem bem atenção nisso que a Sara está falando. Pensem no que vocês estão achando dessas imagens, talvez quem nunca entrou lá na unidade, né, que está achando dessas imagens, né, desse ambiente que talvez seja muito diferente para a maioria de vocês, e nisso que a Sara está falando, assim, nessa comunicação que a gente tenta fazer sempre que a gente se comunica com outras pessoas a respeito do que a gente faz lá dentro, né, quando a gente tenta abrir buraquinhos nesses muros, né, então prestem atenção nisso. Eu não quero dar spoiler, mas, né, isso quer dizer alguma coisa. Pronto, agora essa frase é uma frase que emociona muito a gente, né? Porque é exatamente esse sentimento também que a gente tem dentro do espaço da oficina, né? E que a gente pode pensar junto com os guris, olha, a gente está num momento difícil, sim, é verdade, né? É um processo importante para a gente estar pensando sobre o que aconteceu, né, nossas histórias, as nossas experiências, mas aqui dentro, de alguma forma, a gente consegue se libertar para pensar juntos, assim, né? Então, eu acho que é isso que é mais importante. E claro, né, gente, assim, daqui a pouco alguém está se questionando, ai, que lindo, dá tudo certo sempre, os adolescentes super participam, né, que interessante. Não, gente, às vezes, porque a gente sempre diz, né, que as nossas oficinas são investimentos, né, como a Renata, e investimentos íntimos, a gente diz assim, um investimento total. A gente precisa ter esse investimento para que o adolescente reconheça a gente, que a gente está ali, que é uma presença real, né, e que a gente não vai embora, que a gente vai ficar ali, e que que às vezes é muito difícil mesmo de escutar algumas coisas, realmente às vezes a gente respira, a gente olha para a porta e não vou conseguir, mas a gente sabe que é importante a gente estar ali junto, né? Porque a gente também pode pensar em muitas histórias desses adolescentes que em muitos momentos eles estiveram sozinhos, ou na infância, ou na adolescência, ou por não acesso a muitas políticas públicas, que a gente sabe que essa é uma história bem comum, assim, né, na história da vida desses adolescentes, né? Então a gente não pode esquecer que ali tem um sujeito também que precisa desse sustento em muitos momentos, assim, né? A Graça quer falar? Principalmente nesses em que eles vão dizer que, bom, né, não foi tudo isso, essa oficina, não foi tudo isso, essa atividade, e que é importante também a gente acolher esses momentos, né? Sara, eu posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Eu tô aqui no trabalho, mas tô ligadinha com vocês. Oi, Jana, também. Eu só fiquei um pouco curiosa no sentido de saber, assim, né? Queria que vocês compartilhassem com a gente qual foi a percepção dessas pessoas quando vocês questionaram. Eu acho que tu falou que essas perguntas foram feitas no ambiente da universidade, isso? Uhum. Quando vocês perguntaram o que era socioeducação, o que vocês achavam, o que eles poderiam falar para o adolescente em conflito com a lei, enfim. Eu queria que tu compartilhasse com a gente, assim, um pouquinho qual foi a percepção, quais foram os relatos, assim, para a gente entender o que as pessoas pensam, né? Porque daqui a um pouco a gente faz um trabalho, e o nosso trabalho é de extrema relevância, mas não chega ao acesso das pessoas, assim, de entender exatamente o que é a socioeducação, né? O que faz um profissional que trabalha com adolescente em conflito com a lei, que trabalho se desenvolve, né? O trabalho de vocês, assim, ó, é perfeito. Inclusive, Jana, eu já quero ele no meio aberto. Né? Mas, assim... Ótimo, Graça. Vamos fazer essas combinações. Eu já quero ele no meio aberto. Até porque a gente fala assim, o ECA fala na incompletude, né, institucional.
Então, a gente não faz medidas socioeducativas sem as políticas públicas, né? Sem programas, sem projetos, sem nada. Então, assim, tendo a universidade para trabalhar com esses adolescentes, para compartilhar, para ter essas relações interpessoais que tu fala, Jana, porque muitas vezes os guris nos vêm só atrás da mesa, e é um ambiente que a gente pode estar ali conversando com eles, né? Sem muito formalismo e entrando muito na realidade deles, assim, né? Daquilo que... Eu me lembro muito, a gente está falando de processos educativos, e eu lembro muito do professor Eduardo Gomes da Costa, né? Quando ele fala que a gente precisa desenvolver uma pedagogia da presença, né? Estar junto do adolescente, ver o que ele é capaz, o que ele tem para oferecer, não aquilo que ele não tem, né? Então, quando vocês colocam eles como protagonistas, isso é algo fundamental para o desenvolvimento e para o, digamos assim, eu não queria falar essa palavra, mas para o sucesso, digamos assim, dos objetivos socioeducativos. Então, eu queria que tu compartilhasse, assim, com a gente quais foram as percepções das pessoas. Tá, eu posso iniciar, Renata, e depois também tu pode contar um pouco como que foi. Olha, Graça, assim, ó, como a gente, né, por isso que a gente pensa que a adolescência é extremamente potente, porque a maioria das pessoas que passaram no nosso stand foram adolescentes, né, e isso foi riquíssimo, gente, porque a gente só pegou, porque a gente fez cartazinhos, assim, muito afetuosos, muito afetuosos mesmo, assim, gente, olha, é um momento difícil, eu não vou me lembrar de todas as frases, assim, né, mas quando eu perguntava, olha, o que esses adolescentes, né, estão fazendo, ninguém queria saber o que eles fizeram para estar lá, o que aconteceu, não, eles queriam passar uma palavra de segurança, assim, uma palavra carinhosa, olha, tá difícil, mas eu te entendo, deve ser muito difícil, mas um dia tu vai sair daí, espero que tu seja muito feliz, espero que tu possa ver tua família. Então, foi muito importante a gente trazer esse outro lugar, assim, né, para o adolescente, de que esse reconhecimento, ele é um reconhecimento da adolescência, e não um reconhecimento com um ato infracional, né, é um reconhecimento daquele adolescente, né. A Renata, se tu quiser. Sim, foi bem nesse sentido, assim, as cartinhas, né, que eu me refiro, assim, e eu me lembro, foi até para contextualizar o que é o Descubra, né. O Descubra, ele é um espaço onde a UFSM oferta, né, para as escolas de ensino médio, enfim, para quem está pensando em ingressar na universidade, para conhecer os cursos, né. Então, a gente expôs o nosso projeto ali e, como a Sara colocou, a maioria das pessoas que passaram por lá foram adolescentes, né? Foram jovens entre 14, 17, 18 anos, por aí. E até eu lembro que teve 2 adolescentes, assim, que pararam no nosso stand e conversaram muito tempo com nós, assim, né? Tentando buscar entender o que era mais a socioeducação, né? Porque, como a gente sabe, esse conceito, né, essa palavra, ela não circula muito por outros espaços, né? A não ser de quem já está muito próximo, né? Então, esse momento foi bem importante, assim, e como a Sara colocou, foram mensagens de força, assim. Eu lembro que muitas mensagens diziam, né, força aí, vai passar, né, e quando os guris leram, eles até se surpreenderam até, né, porque não veio de um lugar de julgamento, né, como muitas vezes eles estão acostumados e até é aquela questão de, bom, né, estou aqui nesse espaço para ser julgado, mas não, né, então foi uma atividade onde eles conseguiram receber respostas, né, e se comunicar de uma outra perspectiva, assim, né, de uma outra via. Foi bem interessante. E eu acho que é importante a gente construir cada vez mais espaços, assim, sabe? Para pensar essa educação, né? Para ter essa comunicação entre
entre os adolescentes, né, que estão cumprindo medida socioeducativa e as pessoas da sociedade, as pessoas da comunidade, né, para desmistificar muitas coisas que às vezes se tornam, né, os preconceitos, enfim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais a partir dessa frase que a gente voltou aqui, e retomando até essa questão que a Grace traz da importância da presença, do vínculo, do contato, que é um dos aspectos que a gente considera como dos mais significativos do nosso trabalho, mas de toda e qualquer aproximação com os adolescentes, o que também se revela nesse relato a respeito da interação dos adolescentes que participaram do Descubra, enviaram mensagem para eles, e do quanto que é importante esse olhar de valorização, né, daquilo que eles têm e das potencialidades deles, e não do que eles não têm, né? Acho muito importante essa perspectiva que a Grace colocou. E, enfim, para encerrar um pouco essa parte que a gente pensou em contar como que a gente faz e como que acontecem as oficinas, essa frase é uma variação de uma letra de rap. Ela é muito significativa e a gente poderia ficar, como eu disse, a nossa fala sobre isso pode ser interminável, mas eu vou destacar apenas esse aspecto, porque na letra de rap a frase é: as grades nunca vão prender nosso pensamento, e essa frase é uma variação dela, e, enfim, revela um pouco do fato de que a gente utiliza a arte, especialmente o rap, tudo aquilo que é valorizado para eles, para entrar em contato e se comunicar com eles, né? Mas esse conteúdo em específico para nós é muito significativo, porque remete a essa ideia de que, bom, como que nós podemos, então, tocar nos pensamentos deles, né? As grades, o que a gente pensa com isso é que as grades não são suficientes para que eles reconstruam seus projetos de vida, para que eles abandonem a prática de atos infracionais. A gente precisa tocar nos pensamentos e nos sentimentos, né? Pensando nessa frase que eles reconstruíram, né? E, enfim, assim, vou tentar contar brevemente uma história que tornou essa frase ainda mais significativa, porque essa frase os adolescentes repetiam muito, eles escreviam, né? Eu via muito isso ao longo da minha prática dentro da instituição. As grades nunca vão prender nossos pensamentos. E isso me marcou como sendo que, bom, o que prende esses pensamentos, né? O que toca nesses pensamentos, nesses sentimentos, para que eles possam abandonar o ato infracional e reconstruir seu projeto de vida. E essa questão a gente carrega até hoje, né? A gente continua estudando, enfrentando, e, sim, é uma questão central, que eu acho que pode ser adotada por toda e qualquer pessoa que trabalha com adolescentes em conflito com a lei, mas com adolescentes em geral, né? Porque a ideia é pensar como a gente vai tocar no pensamento e no sentimento deles a ponto de fazer alguma diferença na vida deles, né? E uma vez eu falando sobre isso, assim como estou falando aqui para vocês, num evento em Brasília, eu vi uma pessoa no público concordando muito, assim, com o que eu falava. E aí, quando eu falei essa frase, falei isso que estou falando para vocês, ela disse: é exatamente isso. E aí eu pensei, nossa, talvez ela seja uma psicóloga, uma estudante de psicologia, que também trabalha com as mesmas questões que eu e tal. E aí ela seguiu falando, porque eu fiquei 3 anos no sistema socioeducativo e nada das grades ou das intervenções físicas fizeram diferença na minha vida. O que fez diferença na minha vida foi quando um professor olhou para mim e disse: eu vou te ver na UNB. Tu estuda, tu investe, e eu ainda vou te ver na universidade. E imaginem a minha satisfação de ver essa egressa do sistema socioeducativo dentro da universidade dizendo isso, que era exatamente o que eu pensava. Então, acho que isso é um exemplo, assim, de como o nosso trabalho deve ser, né? E não basta apontar o dedo para eles e dizer: eu vou te ver na universidade. Não, isso fez sentido para ela, porque esse professor viu algo dela nisso, né? Ele conseguiu projetar, enxergando a potencialidade dela. E acho que o que a gente tem que fazer com os adolescentes é olhar para eles e dizer: eu vou te ver como tal pessoa, eu vou te ver em tal lugar, de acordo com a história dele, com a habilidade dele, com as potencialidades dele. Por isso que a gente enfatiza que para isso precisa encontro, precisa vínculo, precisa conhecer, precisa entrar em contato.
e precisa dessa singularidade, porque isso se faz caso a caso, né? E, bom, essa história que eu conto para vocês é da Ravena Carmo. Hoje ela é uma ativista muito conhecida, ela já concluiu o curso superior. Na época que eu conheci ela estava recente entrado na Universidade de Brasília, agora ela já concluiu o curso, e ela é uma ativista da socioeducação. Ela atua dentro do sistema socioeducativo como professora. Procurem o nome dela, que vocês vão conhecer essa história fantástica, que é dela e que é das pessoas que olharam para ela, apontaram o dedo na cara dela e disseram, tu vai conseguir. Né? Então, é Ravena Carmo o nome dela. Procurem essa história, que é muito significativa. Ela é uma musa inspiradora para nós, e reproduz um pouco do que é o espírito do que a gente tenta fazer, né, em todos esses encontros que a gente tem com os adolescentes, e que a gente gostaria de dar a oportunidade que vocês também pudessem fazer um pouco disso, né. Então, a gente queria, então, parar um pouco de falar dessa história e construir um pouquinho do futuro, né, e a gente queria convidar vocês a construírem conosco um pouco das atividades que a gente está tentando desenvolver com eles, e aí entrando também nessa questão de como que a gente está, né, desenvolvendo isso na pandemia. É claro que todas as fotos que a gente mostrou são do período anterior, dá aquela saudade, né, de poder voltar a fazer isso, mas é claro que nesse contexto de isolamento a gente está se comunicando, interagindo com eles de outra forma, e aí então a gente, ao entrar nessa nova etapa do projeto, também vai fazer um convite para que vocês tenham a oportunidade de experimentar um pouquinho desse desafio que é esse de se comunicar e tocar, né, esses pensamentos e esses sentimentos dos adolescentes. Já falei demais, não vou entrar. Eu vou deixar que as gurias conduzam agora. Chegou para nós uma pergunta ali no chat, exatamente que vai de encontro a isso agora, de como a gente está conseguindo elaborar melhor essa questão das oficinas durante esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, de distanciamento social, enfim, né? Então eu acho que veio num momento bem pertinente que a gente vai conseguir falar um pouco sobre o que a gente está tentando fazer, assim, e pensar juntos também. Não sei se está aberto aqui. Bom, gente, vou iniciar também, daí as gurias dando continuidade, tá? A gente ficou muito tempo, assim, primeiro tentando elaborar esse distanciamento dos adolescentes, porque como todo mundo falou aqui, a gente gosta muito desse espaço, a gente acha um espaço extremamente potente, significativo, com muitas construções possíveis, assim, né? Então, a partir, a gente começou a pensar e como que a gente podia, então, não perder esse vínculo com os adolescentes, como que a gente poderia, de alguma forma, conseguir dar continuidade, né, às nossas oficinas. Então, a gente pensou que uma ideia, né, pensando exatamente que os adolescentes gostam muito de trocar cartas, assim, né, com seus familiares, e que, inclusive, a gente já auxiliou em alguns momentos os adolescentes, assim, em pensar junto, assim, né, às vezes a gente, é como se a gente pudesse, não sei se é essa expressão, mas traduzir algumas palavras, às vezes, assim, agora me veio de um adolescente que queria escrever uma carta, ele disse, eu gosto muito, muito da pessoa, muito, muito, eu disse, isso é amor, e dele, é, porque ele queria dizer, mas não conseguia, então a gente, né, acho que é uma... conseguiu pensar junto, assim, né, emprestar essas palavras que a gente diz às vezes, então a gente sabe que é muito importante para os adolescentes troca de cartas, então a gente pensou que esse movimento seria importante, e daí a gente, então, escreveu a primeira carta, assim, daí as gurias podem... Alguém quer falar? Acho que uma das ideias também no começo, assim, perguntar mais como os guris estão, né, tentar manter um diálogo, assim, para saber como eles estão passando esse momento também, já que com todo esse distanciamento social não está tendo como realizar as oficinas lá direto. Também, além das questões de dia a dia, o grupo tem pensado também em continuar assim, fazendo um vínculo com a arte e trazendo todas as temáticas que
eles acham mais interessantes. Então, está tendo envio de letra de música, que ajuda na reflexão. Eles participam, sempre foi assim, né, na verdade, eles participam se quiser também, é livre. Mas é isso, letras de música, as diversas temáticas que normalmente abordam, poesia, música, filmes, não sei, mas assim, esse momento precisou muito ser pensado o que poderia ser feito para não perder esse vínculo. Né? Então, eu acho que até agora está sendo bem... Está tendo frutos, né? Essa dinâmica. É um desafio porque a gente sempre teve esse contato muito próximo, as atividades presenciais, podendo adaptar o tempo inteiro conforme a gente ia conversando. Então, era muito na base do diálogo e dessa aproximação. E foi muito, muito difícil e, na verdade, acho que é um momento também para a gente pensar essas dificuldades. Ainda está sendo um pouco complicado a gente se adaptar a esse novo momento, a gente passar pelo processo de se vincular de uma forma muito distante nesse sentido, de não poder ver, não poder estar ali junto, não poder escutar, não contar com essa questão da espontaneidade da interação, que era muito importante e que era o que nos guiava no desenvolvimento das atividades. E a escrita de cartas, ela é difícil num sentido, eu acho que geral, assim. Eu não sei vocês que estão participando, que estão nos escutando, como vocês se sentem escrevendo ou recebendo cartas. Se vocês conseguem imaginar como é isso hoje, em 2020, com todas as tecnologias da informação, com todas as redes sociais, e tudo aquilo que é muito rápido, muito veloz, né? Aquela exigência da gente falar e ter a resposta imediatamente. Eu acho que é um questionamento assim que a gente pensou também em trazer, justamente para imaginar como é esse processo da escrita por cartas, que é hoje a nossa atividade central, que é a nossa forma, a nossa ferramenta de retomada da vinculação com os meninos que já estão lá, e também de tentar manter, eu acho que a questão é a manutenção desses vínculos que são tão potentes, mas que são totalmente diferentes hoje, né? A partir dessa leitura de cartas. Segue o mesmo processo, ninguém é obrigado a participar dessa atividade, a gente deixa isso muito visível na própria carta, na própria escrita. Eles podem responder como eles quiserem, da forma que eles conseguirem se expressar, ou podem simplesmente ler e guardar aquilo com eles, né? Seja como for que eles forem significar isso, acho que é importante, sim. E mais do que essa dificuldade da gente pensar como se expressar por cartas, eu acho que tem também uma ansiedade de ver se eles vão nos responder. Então, esse envio, né? Esse processo do envio depois da escrita coletiva, porque é uma escrita coletiva. O nosso grupo todo escreve junto uma carta, então também tem essa questão, e depois tem essa espera, que ela é muito interessante, assim, a gente não sabe quem vai responder, quando, como é que vai ser essa resposta, então tem toda essa potência, assim, sabe, eu acho que é uma sensação muito diferente de tudo isso que a gente vivencia atualmente, né, que tem toda essa questão das facilidades tecnológicas, e a gente tentou ir por um outro caminho, assim, que é possível e que é muito bonito e muito difícil ao mesmo tempo. É bem desafiador. E que também é bem revelador do quanto a gente aprende com eles, porque essa ideia das cartas é justamente pelo valor que eles dão às cartas, porque eles se correspondem
sempre se corresponderam com a família, com as namoradas, porque embora eles tenham contato através de visitas, esse contato é breve, né? Então, uma forma deles continuarem em contato com as pessoas que eles gostam é escrevendo e recebendo cartas. Então, os adolescentes, eles têm, às vezes, um lugar muito especial onde eles guardam as cartas que eles recebem, eles têm todo um processo de elaboração das respostas, eles leem e releem as cartas ao longo do tempo. Então, é uma forma de também manter essa presença com eles, né? A carta da mãe, a carta da namorada, a carta do amigo, que fica junto com eles, dentro do dormitório deles, e que eles acessam sempre que eles têm saudade, que eles têm vontade. Então, isso foi algo que eles nos ensinaram, né? Que a gente conseguiu escutar e enxergar essa potência, né? Então, a gente teve essa ideia, a gente tentou várias, né? Podemos fazer videochamada? Não, a gente tentou várias formas, que são formas que talvez estejam sendo viáveis em outros espaços, em outras instituições. E o que foi possível foi as cartas, nossa, tem sido muito, muito, muito significativo, como as meninas já falaram. Embora a primeira carta seja igual para todos, porque é uma carta que o grupo constrói, as cartas posteriores são muito singulares, porque os meninos respondem, às vezes, para o grupo todo, às vezes para as pessoas com as quais eles tiveram contato durante o período presencial, e as questões que eles respondem, que eles escrevem, são muito singulares. Então, depois da primeira, todas as cartas são muito singulares, e aí são respondidas de acordo com o modo como eles se colocam, para quem eles se dirigem, se para o grupo todo, se para algumas pessoas específicas, e aí com isso a gente vai tentando reconstruir, claro que de forma muito precária e insuficiente, a potência dos encontros presenciais que a gente tinha com eles. Acho importante também falar, agora eu lembrei, que até teve alguns adolescentes que às vezes não conseguiam se expressar ou não participavam, né? Oi, B, das oficinas, e que através das cartas eles conseguiram, né, se expressar, escreveram. Então, também nos mostrou, né, essa atividade das cartas, o quão potencial que é a escrita, né? Que é um meio, às vezes, da pessoa conseguir se expressar, conseguir comunicar, né? Então, foi e está sendo muito importante, assim. E o que eu ia dizer também do que vocês falaram, gente, que é como se fosse, né? Claro que é uma continuidade de vínculo, né, com o adolescente, mas também é como se fosse uma nova conquista, né? Como se a gente tivesse que conquistar novamente esses adolescentes para poder manter esse vínculo, né? Então, assim, é importante, como a Kátia falou, né? A gente falou um pouco da gente, quem somos, assim, que alguns adolescentes ainda, né, desse tempo que a gente não conseguiu encontrar eles, alguns mudaram, né? Então, daqui a pouco não são os mesmos das oficinas. Então, a gente pode falar um pouco da gente, quem a gente era. Importante também a gente demonstrar, né? E isso a gente diz sempre, demonstrar as nossas fragilidades, porque isso também vai aproximar de alguma forma. A gente também está com saudade, a gente também gostaria de estar se encontrando presencialmente, né? Então, dizer para esse adolescente o quão importante e significativo era esse momento para a gente de encontro, né? Para que ele possa, sim, entender que a gente quer muito conversar, que a gente quer muito pensar junto, que a gente acha que é realmente importante esse vínculo, né? E claro, deixar isso em aberto para quem quer participar ou não, né? Mas que a gente possa dar continuidade dentro desse espaço, assim, né? Então, a gente perguntou muitas vezes, né? Como que tu tá se sentindo? O que que tá acontecendo contigo, né? Como que tu tá dando conta disso? E também da gente, olha, tá muito difícil, né? A gente tá também longe, claro, de uma outra forma, né? Mas longe das pessoas também que a gente se relaciona. Como que a gente pode fazer para dar conta para dar um pouco conta disso, assim, né? Então, eu não sei se alguém tem alguma questão, gente, que queira ou escrever ou perguntar para a gente, porque a gente também tem uma proposta, né, para fazer aqui com o pessoal, e acho que alguém, não sei, uma das gurias pode falar sobre isso, né, sobre essa nossa proposta. Oi, Arthur. Olha eu.
Ai. Faz parte das nossas adaptações, é isso que acontece na pandemia, né? Oi, Arthur! Eu A acho gente queria fazer... Pode falar, isso, vai lá, Luana. Vai. A gente queria fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês respondem da forma que vocês acharem melhor, que vocês se sentirem mais à vontade. Se vocês quiserem falar pelo vídeo, se vocês quiserem escrever no chat, fiquem bem à vontade para isso. Mas a gente queria saber como é para vocês receber uma carta. Como vocês se sentem ao receber uma carta ou ao escrever uma carta. Então, fiquem bem à vontade, assim, para se manifestar. Vamos lá, gente. Eu acho que é uma pergunta inesperada, né? Porque a gente, como eu falei, a gente está acostumado com um outro tipo de comunicação, mais imediata. Sim, não faz parte da... Talvez tenham pessoas da nova geração que ainda não tiveram a oportunidade de receber ou de escrever uma carta. Sim. Mas agora, consegue imaginar? Indo além um pouco dessa questão, acho que o pessoal já está imaginando por que a gente está fazendo essa pergunta, né? Porque a ideia é também, vamos desdobrar essa questão, né? Como que vocês se imaginam, de repente, escrevendo uma carta para os adolescentes que hoje se encontram privados de liberdade e, quem sabe, recebendo uma resposta deles, né? O que essa ideia parece para vocês? E não só para os adolescentes também, né? Para os seus educadores, para os funcionários do CASE, para todo mundo que está envolvido de alguma forma na socioeducação, né? A gente tem algumas respostas pelo chat, né? Que a Grace disse que é um presente lindo, que consegue sentir o sentimento, que diz que realmente tem uma potência, né? É uma forma de afeto também. A Laís falou que recebe cartas por e-mail de amigas e é sempre uma forma de se atualizar sobre a vida delas. Se sente mais parte e digna do tempo da pessoa também, que dedica parte do dia dela para dividir assuntos. Eu acho que a gente vai para o convite, então. Né? E a Grazi já disse que quer, né? Vamos ver o que mais se o pessoal, né? Quem mais quer, quem mais se sente motivado e mobilizado a fazer isso. A Rebeca disse que acredita que estamos tão acostumados com as tecnologias que quando recebemos uma ou escrevemos uma carta, é um processo que toca mais no sentimento, que você consegue expressar mais o sentimento. E a ideia também, gente, é que essa carta também, de alguma forma, ou pode ser uma carta, ou também algo coletivo, né? Porque o nosso interesse, a nossa ideia é que a gente possa mandar algumas mensagens para os adolescentes, né? E a gente, a Luana, acho que desenvolveu um formulário para a gente poder acessar e escrever um pouco, né, dessa nossa sensação, assim, de hoje, ou desse sentimento sobre o campo da adolescência, que a gente possa compartilhar com os adolescentes e a gente vai ter os e-mails de vocês, então a gente vai poder dar um retorno, né, sobre esse nosso convite. Tá, posso falar como a gente pensou a proposta, porque eu acho que a gente foi pincelando, assim, um pouco, né, como, assim. Isso, ótimo, vai falando, tem várias pessoas que querem. E ótimo. Também essa proposta é um pouco de materializar aquilo que a gente falou, né, que as grades não prendem nem os pensamentos e sentimentos deles e nem os nossos, e que a gente pode tentar estabelecer algum tipo de comunicação superando não só as grades típicas da privação da liberdade, mas essas grades que nós estamos imersos hoje em função do próprio isolamento social, né? Perfeito. Então, pessoal, né, eu acho que deixando mais claro qual é a nossa ideia, qual é a nossa proposta. É um convite. Quem quiser
pode participar, quem não quiser, ou quem quiser só refletir e usar isso para tirar um momento para si, pensar a respeito, ótimo. Acho que o mais importante aqui é a gente provocar alguma reflexão, né? A ideia é a gente construir ou uma carta coletiva, ou seja, se vocês tiverem frases, reflexões para lançarem, um trecho de música, alguma coisa que vocês gostem e que vocês gostariam de comunicar a partir de uma carta para os meninos, para os trabalhadores do CASE, vai ter um formulário que a Luana vai... a Luana acabou de colocar ali no chat. Esse formulário ele é bem curtinho, é nome, e-mail e o que vocês gostariam de escrever nessa carta. Se vocês tiverem interesse também de escrever algo só de vocês, que a gente não precisa colocar nessa carta coletiva também, fiquem à vontade, pode ser uma carta inteira, pode ser um parágrafo, pode ser uma frase, fiquem à vontade. Qual é a ideia? A gente vai juntar esse material e a gente vai construir, né, essa cartinha coletiva, ou vai enviar a que vocês fizerem, e a partir disso, quando a gente receber respostas, seja de quem for, quando for, a gente vai retornar para vocês. Então, essa carta ela não vai ficar fechada para o nosso grupo. Pelo contrário, vocês estão fazendo parte desse momento, dessa atividade, e agora vocês também fazem parte do nosso grupo de alguma maneira, então vocês também vão receber as respostas, assim como a gente vai receber. Então, como no formulário tem o e-mail de cada pessoa que vai preencher, fica muito fácil da gente retomar esse contato ou manter esse contato com vocês depois. Então, fiquem bem à vontade, né, para auxiliar nessa construção, e nós vamos dando retorno conforme as coisas forem acontecendo, porque isso é todo um processo, e vocês vão sentir um pouquinho do que a gente sente também, tanto no processo da escrita, quanto nessa espera, né, a espera por uma resposta, enfim. E como disse a Camila, né, a carta possibilita esse vínculo maior, porque ele é mais íntimo, é algo que a gente escreve de forma mais específica e singular, né, e quando a gente recebe, responde também, e a gente acha que isso é muito potente nos dias de hoje, porque, como o pessoal disse, a gente não está mais acostumado com essa metodologia da carta, que até pode ser através das tecnologias, mas pelas tecnologias a gente tende a se comunicar de uma forma muito padronizada, através de frases, escritos, vídeos, imagens já construídos, né, e a gente acha que é importante resgatar essa potência da construção mais subjetiva e singular que a carta possibilita, né, e a troca de cartas principalmente, né. E eu acho que tem um desafio extra aí, que é a gente escrever para quem a gente não está vendo, para quem a gente talvez não conheça, né? Então, vocês vão escrever para pessoas que vocês não têm uma vinculação, uma aproximação, e o desafio é justamente esse, a gente ampliar redes de afeto e vínculos, pensando como é possível fazer isso a partir da comunicação, a partir da escrita, a partir desse processo de criação de palavras e sentimentos e frases ali no papel. Ou no e-mail, né? Dependendo. E é muito importante essa escrita, porque a gente também tem todo o processo que a gente tinha nas oficinas presenciais, a gente também tem esse processo na escrita, né? Então, a gente demora um tempo para escrever, escolhendo cada palavra, pensando como que a gente vai endereçar, né, o que a gente está sentindo ou pensando para esse adolescente, né? Então, isso faz parte também de todo esse processo, porque a gente, como a gente está pensando, está dizendo, né, que a gente precisa tentar pensar em como resgatar esse vínculo, como que é possível, né, dentro desse novo processo, assim, né? Então, é sempre muito cuidadoso, é sempre muito pensado, né? A gente lê várias vezes e pensa em que aquilo vai significar para o adolescente, o que pode, com o que ele pode se identificar, o que ele gosta. A gente pergunta na carta, olha, como que tu gostaria? A gente também abre essa possibilidade, olha, esse envio das cartas está legal, é assim, vai dar certo isso ou não, né? Tem alguma outra ideia, né? Tanto que a gente diz para os adolescentes, olha, a gente diz escrevendo, né? Que a gente está dizendo, a gente diz, olha, tu tá afim de escrever uma carta para me contar como é que tu tá, pode me mandar um bilhete,
pode me mandar um desenho, se quiser, né? Todas as possibilidades que a gente possa pensar, que a gente já tem da experiência com esses adolescentes. Pode me mandar uma letra de música, né? Então, a forma que tu entender que é um jeito legal de se comunicar com a gente está valendo, vale assim também, né? E retomando nessa questão de que não sabemos para quem estamos escrevendo, falando, que a Graci falou, né? Estava pensando sobre isso. Quando a gente passou por um processo de escrita para pessoas que a gente também não conhecia, ou não sabia quem seria, né, quem estaria lendo, e a nossa dica, eu acho que é pensar o que também vocês gostariam que alguém falasse, sabe? Pensar o que vocês gostariam de receber. Como seria a sensação de receber essa carta que vocês estão tentando escrever, ou ler essa frase que vocês pensaram, né, em construir. Então, é basicamente isso. Eu acredito que também seja um processo de refletir muito sobre o que seria interessante e bom, como seria uma forma de abraço em forma de escrita. Eu acho que talvez seja um pouquinho isso, assim, não sei. Não sei se alguém tem alguma questão para pensar com a gente, ou se alguém tiver também alguma experiência, né? Eu vi não sei se a Andressa está aí ainda, que tem experiência, né, com as oficinas também, que ela também desenvolveu as oficinas no momento, né? Se alguém tem alguma experiência, algo que seja importante, significativo, que queira compartilhar com a gente também, bem à vontade, gente, ou com adolescência, assim, né? Algo que fez sentido, assim, né? Oi, gurias. Nossa, eu preciso dizer que eu adorei a ideia, achei muito potente. Enfim, vou dar não vou ficar dando oi para todo mundo, mas fiquei muito feliz mesmo, assim, de escutar vocês. Eu estava com muita saudade, assim, eu acho que dessa temática e achei extremamente potente, assim. Eu acho que o ato de escrever faz com que a gente passe por diversos processos, né, durante a questão da escrita. E acho que só tem a somar, assim, para pensar a experiência, para pensar diversas vivências, a possibilidade de apostar nessa construção de um plano futuro, né. Acho que contem comigo. Que ótimo, obrigada, Andressa. A Laís falou que lecionou no CASE, né, com teatro em 2018, e escreveu um pouco sobre a experiência no artigo Entre a Cela e a Cena, Desafios de uma Pedagogia Teatral e Carcerária. Já quero ler. Acho que, para quem se interessa pelo tema, né, fica aí um material que é próximo da gente, assim, que é uma pessoa que está participando. E essas experiências com a arte, de um modo geral, elas permeiam muito, né, da nossa proposta de trabalho. Assim, a gente gostaria muito de levar dança, grafite, música, teatro o tempo inteiro, se fosse possível, assim, porque a gente vê que a maior riqueza está dentro desse processo da arte, e do quanto a arte pode fazer sentido na vida de cada um, né, conforme as experiências de cada adolescente. Pessoal, fazendo aquele papel mais chatinho de organização, eu queria dizer que a questão da lista de presença, né, a Elis vai reenviar aqui no chat para quem de repente entrou depois que ela, enviou, não teve acesso, né, acho que ela vai reenviar logo. E sobre a escrita da carta, a gente tem adotado uma sistemática de levar as cartas para os adolescentes todas as sextas-feiras. Então, essa carta que a gente vai construir com as contribuições de vocês, ela vai ser encaminhada na próxima sexta-feira. Então, a gente vai receber as contribuições de vocês até a próxima quinta. Deixa eu ver direitinho aqui que dia vai ser. A próxima quinta-feira, mas escrevam o quanto antes, a gente fica muito ansiosa para receber essas respostas, né, e a gente também está na expectativa de ler
as escritas de vocês. Então, se vocês puderem nos enviar até o dia 29, a gente no dia 30 leva para os adolescentes lá na unidade. Que é uma forma de tentar reproduzir um pouco da nossa sistemática do período presencial, que as nossas oficinas eram todas as sextas-feiras, né? Para que também a gente se aproxime um pouquinho mais do que a gente fazia antes e espera o quanto antes voltar a fazer. E também queria aproveitar já para agradecer essas contribuições, que vão ser muito ricas para nós, com certeza, e acredito que para os adolescentes também, que a gente possa estabelecer esse contato, essa comunicação, e que ela seja rica para vocês também, né? Tanto no processo de escrita, quanto, quem sabe, nas respostas, né? Porque só essa expectativa de receber uma resposta já nos mobiliza bastante, eu acho que vai ser mobilizador para vocês também. Queria agradecer também todas as respostas de vocês pelo chat ou ao vivo, assim, que nos ajudam a pensar, a refletir sobre uma prática que é sempre inacabada. A gente está sempre se deparando com esses desafios e tentando construir algo que faça sentido para nós e para todos. Então, esse encontro aqui também foi muito gratificante. Não que ele esteja acabando, é que o meu tempo aqui, que o Bernardo me dispôs para participar, está acabando. Então, eu posso não ter tempo de falar isso depois, então já estou falando agora. E adorei a presença de todos vocês. Eu também não vou nomear todos porque vou esquecer, mas assim, a Andressa, a Camila, ó, estão vendo, estou tocando a sirene. E a Grace, né, Grace, esse convite eu já entendi como um convite da gente pensar alguma prática no meio aberto, assim. Não sei se foi bem convite, mas eu entendi como um convite, ele está super aceito. Vamos trocar figurinhas e pensar a respeito disso. Uhum. Jana. Oi, pode falar, Grace. Só vou desligar o microfone por causa do ruído de fundo aqui. Não, com certeza foi um convite. O CD Dica, né, tá de portas abertas para vocês. E a gente pode ir pensando, né, já conversando, construindo. Nesse momento a gente está também com restrições no meio aberto por conta da pandemia, mas a gente pode ir pensando, produzindo, e quando tiver o momento certo a gente consegue colocar em prática. Olha que a gente já tem algumas ideias, Graça. Já quero. Gente... Sabe, né? Eu sou daquelas assim, me convidam, eu vou, já quero. E também pensando nas cartas, né, a nossa ideia é que a gente possa trocar essas cartas com os adolescentes, mas quem tiver interesse também, né, como as gurias trouxeram, em escrever carta para os professores, ou para a escola, ou para os socioeducadores, ou para a equipe técnica, né, porque a gente também, nesse nosso trabalho, a gente também tem esse cuidado com os cuidadores, né, acho que é muito importante isso. A gente tem esse cuidado de também perceber, entender que às vezes alguém não está muito bem para trabalhar, ou que a gente possa conversar, assim, e tentar, junto, assim, pensar em possibilidades, né. Então, quem tiver esse interesse, eu acredito que também vai ser muito rico e muito importante, assim, né. Eu acho que a gente vai encaminhando, então, para a última proposta, né, para fazer o fechamento, também para não segurar todo mundo por muito mais tempo aqui, porque a gente também fez uma carta para vocês que participaram aqui com a gente, e nós gostaríamos de fazer essa leitura. Eu vou fazer a apresentação da carta na tela, e a Renata vai fazer a leitura, certo? Certo. Então, vou esperar a Ju colocar a carta ali. E a gente pensou bem nesse sentido, né? Nessa possibilidade que a gente achou de se comunicar com os guris. Pensamos nessa proposta para trazer para vocês hoje, então. Já está aparecendo aí para vocês? Tá. Como está o tamanho então, da começar. letra? Carta coletiva, oficina de intervenção psicossocial. Está um pouquinho pequena, Renata. Só se tu puder esperar um pouquinho para a Ju aumentar um pouco, acho que ela está pequena. Acho que assim está melhor. Tá.
Me dá ok daí, Ju, quando dá para começar. Pode começar. Tá. O que era isso? Que a desordem da vida podia sempre mais do que a gente? Pergunta Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Veredas. O porquê dessa leitura é que ela é atemporal. Nos faz pensar sobre a nossa fragilidade e sobre o quanto as coisas acontecem, por vezes de forma caótica, bagunçada, incompreensível. Mas cá estamos, apesar de todos os obstáculos. É outubro de 2020 e estamos encarando, de várias maneiras, um momento único na história das nossas vidas: o distanciamento social, prolongado. Nesse cenário, queremos nos aproximar de uma maneira bastante conhecida por diversas civilizações que viveram em distintos períodos: a troca de cartas. Então, essa é uma carta para que pode servir de abraço, apoio e força. Assim esperamos. A cada novo ano, assim como em cada novo ciclo, costumamos revisitar nossos planos, nossos projetos e sonhos. Renovar alguns, assim como inaugurar outros. Afinal, é através dos nossos investimentos que vamos dar sentido à vida. O ano de 2020 nos colocou à prova desse movimento. Eis que tudo parecia andar nos trilhos, ou nem tanto, até a chegada abrupta, se assim podemos dizer, de algo que até é difícil nomear, mas certamente fez o bem descarrilhar. Não só o vírus, não só o isolamento. Tudo, desde a chegada do coronavírus, a Covid-19 nos tocou, afetou. Fazendo mesmo procurar novamente o sentido. Que sentido? O da vida de cada um de nós. Fomos convocados de maneira inesperada a rever, a revisitar, escolher, abandonar, perder e reconstruir. Não que isso tudo fizesse parte da vida, mas que parece que hoje se intensifica. Lembra a questão do atemporal de início? Achamos que também as ideias. Tivemos que visitar nossos planos, sentimento simbólico de os pegos de surpresa. Tivemos que encarar a perda não somente da possibilidade de alguns sonhos, planos, projetos, mas encarar a perda de vida, carne e de histórias interrompidas. Um número que não cabe aqui. Tivemos que fazer escolhas e ficar distantes para que assim pudéssemos nos proteger e proteger a quem amamos. Tivemos que abandonar nossas idealizações e encarar a dureza do real. Ao longo desses 7 meses, fomos tecendo, experimentando, inventando, reinventando possibilidades, alternativas, formas, maneiras, ajustes. Adentramos nossas casas de uma forma talvez nunca antes experienciada. Fomos tentando viver em meio ao espaço, muitas vezes limitado ou precário, que nos abrigou, que acolheu e que ainda nos acolhe. Lembrou da temporalidade? Sim, acreditamos que vale tudo isso para tudo isso também. Mas a ideia aqui é identificar o quanto isso tem sido intenso em nossos dias. Pausa para respiro. Até porque tudo isso tem sido bastante cansativo, exaustivo e muitas vezes paralisa. Mas tudo bem, faz parte das angústias dar um tempo, fechar os olhos e silenciar. Nesse outro processo de experiência com os espaços, nos defrontamos diariamente com a construção, produção de novos planos, de projetos sempre insuficientes, pois, diante da dureza que esse momento nos convoca, é sempre de forma insuficiente que tentamos dar conta, de alguma forma, do que pulsa, que inspira, do que é possível nesse contexto para que possamos continuar. Processos temporais,
mais uma vez, mas marcados pela intensidade do tempo presente. E mesmo que faltem as palavras exatas para algo que conforte de alguma forma as pessoas que aqui estão, nosso maior desejo é expressar o afeto que sentimos por todos vocês, cujas presenças asseguram que não estamos sozinhos. Somos um grupo da unidade, dentro de uma sociedade, e que jamais desistiremos de lutar pelo que acreditamos, com todas as forças que estejam ao nosso alcance. Juntos somos mais fortes para enfrentar, para resistir e para sonhar com uma sociedade mais acolhedora, justa e igualitária. Escrevemos tudo isso por nós, mas principalmente pelos meninos que vivem em situação de vulnerabilidade, que sofrem diariamente com o preconceito, a estigmatização, a falta de oportunidades e a invisibilidade. Abraços de todos e todas que fazem parte da história da Rede Juve. Com isso, então, a gente deixa o nosso abraço, né, o nosso afeto. Toca, né? É difícil falar depois disso, mas, enfim. Eu também, gente, quero agradecer muito vocês também, e também espero que o que a gente escreveu e pensou com todo carinho, né, pensando também nas pessoas que estariam aqui hoje junto com a gente, né, para que a gente possa, de alguma forma, compartilhar esses sentimentos. Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui, a gente espera que vocês possam compartilhar e trocar também os sentimentos e os pensamentos de vocês através desse nosso convite de inscrições, né? E é isso, gente. Também quero agradecer, eu acho que é uma manhã que foi muito forte, muito potente. Esse encontro, apesar de virtual, ele é sempre muito bem-vindo para a gente conseguir falar, conseguir se expressar e conseguir se sentir parte do mundo, né? Já que esse distanciamento, ele nos afeta de várias maneiras, enfim, é bom estar com pessoas, mesmo que dessa forma distante, assim, mesmo que virtualmente. Peço que vocês continuem contando com a gente para o que precisarem também, o grupo está sempre aberto ao diálogo, para pensar construções coletivas, fiquem muito à vontade em relação a isso. A gente também está nas redes sociais, né? Rede Juve no Instagram, no Face, então também é uma forma de comunicação. E é isso, obrigada mesmo por toda a contribuição e por essa manhã que foi muito bonita. Muito obrigada, um grande abraço a todos e a todas que participaram com a gente essa manhã, que tiraram um tempinho das suas rotinas, muitas vezes muito carregadas, muito corridas, mas vocês fizeram muita diferença participando aqui com a gente e só tenho a agradecer mesmo. Muito, muito, muito obrigada.